APS começou por se designar Associação Portuguesa de Seguros, isto quando da sua criação, em 1982. Alguns anos depois, o nome da associação foi alterado para Associação Portuguesa de Seguradores. Parece uma pequena diferença, mas na realidade ela não é tão pequena como isso. A importância que se quis pôr foi nas pessoas que eram os dignos representantes das suas associadas. O Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Seguros, que existia desde 1976, tomou a iniciativa de propor ao Sr. Ministro das Finanças a extinção do INS e a sua substituição por outra entidade que pudesse ser uma entidade tradicional de supervisão de seguros. O Governo entendeu as razões, que eram simples, tinham a ver com uma data que se aproximava da adesão de Portugal às comunidades europeias, tinham a ver também com uma liberalização gradual e progressiva do mercado. Para aqueles que decidiram entrar, e eu vou chamar-lhe a aventura da Associação Portuguesa de Seguros, foi certamente, como foi para quem era encarregado de a gerir, uma época muito interessante. A associação não tinha instalações. A primeira sede funcionou num apartamento situado na Avenida Almirante Barroso, onde alguns aceitaram trabalhar, uns na antiga casa de jantar, outros na sala de estar, outros nos quartos e outros até na cozinha desse apartamento. Muito obrigado, Sr. Como dizia Oscar Wilde, eu resisto a tudo menos a uma tentação. Eu gostaria de fazer uma referência à pessoa que foi o meu sucessor na presidência da APS, que foi o Dr. António Reis. Penso que foi a pessoa certa e a escolha certa na altura. O Dr. António Reis tinha sido um dos membros da Comissão Instaladora da APS. Depois, durante um período de 15 anos, o Dr. António Reis exerceu sempre funções na APS, em vários dos seus órgãos estatutários. O Dr. António Reis era uma pessoa que pôs sempre o interesse dos associados à frente de qualquer outra coisa, ou de qualquer outra iniciativa. Foi no seu tempo que a APS passou a ter uma sede própria. Foi no seu tempo, na altura dos 20 anos da associação, que foi possível realizar uma iniciativa muito interessante chamada Mundo Seguro, que decorreu durante vários dias no pavilhão atual da FIL, uma iniciativa que muito contribuiu para divulgar a imagem do seguro. Bem-vindo ao mundo atual, imprevisível. Visite o Mundo Seguro 2002, Pavilhão Atlântico, 22 e 23 de junho. A entrada é livre. Penso que a Associação Portuguesa de Seguradores é uma iniciativa de um conjunto de seguradoras notável, uma vez que começou por representar apenas 20 empresas que existiam na época e foi alargando a sua base de representatividade, assumindo uma posição de absoluta neutralidade e independência. As comissões técnicas congregaram, ao longo destes 30 anos, milhares de contribuições nos mais variados domínios da atividade seguradora, quer no aspecto do estudo puramente técnico, quer na opinião sobre projetos de portarias, projetos de decretos-leis, projetos de regulamentação, para que eram suscitadas as opiniões da Associação. A formação foi sempre uma preocupação na Associação Portuguesa de Seguradores, por várias razões. Primeiro, porque o setor, 30 anos atrás, não tinha uma quantidade de quadros técnicos de que hoje dispõe. E, portanto, havia que reciclar muita gente que estava no setor segurador. Por outro lado, havia que atualizar.
E, por outro lado, havia também que disponibilizar formação em empresas de dimensão muito diferente. Os ativos guardados pelas seguradoras representam mais de 30% do produto nacional bruto. Eu penso que mais de 75%, por exemplo, das garagens reparadoras de automóvel em Portugal vivem à custa ou por via da atividade das companhias de seguros, os hospitais, os serviços médicos, etc. Portanto, há uma importância de tal maneira grande da atividade seguradora, quer na economia, quer em termos sociais, que quando eu vim para a APS, a grande preocupação foi publicitar isso. Entendemos que era importantíssimo divulgar isso junto do consumidor, junto da opinião pública e junto das autoridades. E por isso, enfim, iniciámos um conjunto de conferências, de reuniões locais, cobrimos o país inteiro, de norte a sul, e fomos às ilhas adjacentes. Nessa altura nós começámos a medir o grau de notoriedade da atividade seguradora junto do público, através de entidades internacionais reconhecidas que fazem essa medida, e fomos verificando uma subida, aproximando-se do topo, da percepção que o público tinha da atividade seguradora. Era preciso ir buscar mais a colaboração dos próprios associados na dinâmica desta nova etapa, digamos assim, da vida da associação. A primeira coisa que fizemos foi criar um código de conduta, fazer aprovar um código de conduta, porque ele não existia na associação, enfim, é uma associação profissional. Nos anos 2006, 2007, houve uma alteração grande da lei do mediador. E a lei do mediador, no fundo, implicava um conjunto de aplicações técnicas ou de implicações, se quiser, das pessoas que distribuem seguros em Portugal. E obrigava a que essas alterações fossem confirmadas através de cursos profissionais. Isto levou-nos a criar um sistema de formação através de computadores, aquilo que nós chamamos o e-learning, que nessa altura não era uma atividade muito desenvolvida em Portugal. Havia algumas entidades que faziam isso, mas o que nós tivemos que fazer foi criar a atividade praticamente a partir do zero. A associação é hoje um elemento, um pequeno pilar, ainda que modesto, do sistema segurador português, pelos resultados que tem obtido e pelo grau de satisfação que os seus associados têm demonstrado na sua associação. E o que distingue normalmente os líderes daqueles que são seguidores é a sua capacidade de inovação. E nós queremos continuar a ser líderes na satisfação das necessidades dos nossos clientes. O que é que vamos fazer nesse domínio? Vamos tentar, sobretudo, vocacionar-nos em duas direções que penso que são importantes para o futuro da associação. Primeiro, alargar a sua independência técnica e financeira. E, em segundo lugar, conseguir ser um fator de inovação dentro do setor. Naturalmente que a exigência que os nossos associados têm sobre a sua associação é cada vez maior, porque tem que verificar que a estrutura que existe está ao seu serviço, está ao serviço dos seus clientes e está ao serviço do país. De uma forma muito simples e muito genérica, é isso que justifica que um setor tenha hoje a importância de gerir cerca de 20 milhões de contratos com todos os cidadãos portugueses, gerir cerca de 2 milhões de sinistros por ano, gerir cerca de 40 mil milhões de poupanças dos portugueses, que tenha a maior rede de distribuição em Portugal, cerca de 40 mil pontos de distribuição, e que consiga ter níveis de solvência bastante elevados. A associação representa hoje 99% do mercado, mas mais do que ter uma representação nominal, penso que hoje em dia representa de facto a quase totalidade das seguradoras portuguesas. Tenho a noção exata que o passado é um legado comum para todos nós, que a nossa função principal é construir o futuro. É lá que naturalmente vamos viver o resto dos nossos dias, é no futuro, não é no passado nem no presente. E penso que a associação pode ter um papel importante no sistema segurador para que a confiança dos portugueses e das instituições portuguesas seja maior no futuro.